está con nosotros mi papá, Pastor José Edson, y él ya está queriendo irse. ¿Pueden creer en eso? Sí, pueden creer en eso. Yo creo que le voy a agarrar el pasaporte, esconder el pasaporte de él. Sí. Pero mientras está con nosotros, por favor, Pastor José Edson va a compartir la palabra de Dios con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por el siervo del Señor. Padre Santo, te alabamos, Señor, por la vida del Pastor José Edson que está con nosotros. Señor, te pido que tú puedas bendecirlo, que tú puedas dar a él salud, fuerza, vigor para seguir predicando tu palabra, Señor, haciendo tu obra, Señor. Te pido que tú puedas usarlo en ese día para traer tu mensaje a cada uno de nuestros corazones y que podamos salir de aquí llenos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz do Senhor para todos. Uma alegria muito grande estar com vosotros mais uma vez. Sigo um pouquinho duro no espanhol, pero pela graça de Deus. Sim, em verdade, em final do mês, se Deus permite, me envolver no Brasil. Estarei outra vez lá na minha casa, meu filho está já aguardando, tenho 3. E muito pronto, é o outro ano, se Deus queira, volverei a estar com vocês acá, porque tenho sido recebido com muito carinho, com muito amor, com muita alegria. E isto não é melhor que isto, não? Porque quando nós outros somos recebidos bem quedamos. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, no versículo 17. Santiago. Eu creio que vai. Hay que poner alguma coisa por acá para que pueda. Santiago, capítulo 1, no versículo 17, diz-nos assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito descende do alto, del Padre de las luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito descende del Padre de las luzes. Este texto é muito lindo, porque Santiago mostra claramente que tudo o que é bueno descende de Deus para nós outros. Não descende malo. Se alguma coisa hablamos que está malo, é porque é para nosso bem. Nadie lhe gusta tomar uma injeção. Se dá não lhe gusta, pero depois, assim, eu quedava mal, tomei um remédio e se quedou bueno. Assim é? Então, todo de Deus para nós outros é bueno. E eu tenho aqui um histórico lindo de um jovem chamado Davi, que Deus hizo bem a ele desde o princípio. Quando tomava conta das ovelhas de seu padre, aí estava ele tomando conta com muita responsabilidade e teria, não somente tomava conta das ovelhas, mas também defendia as ovelhas. Uma coisa é tomar conta, outra coisa é defender, porque muitos quando chega lá coisas feias, então saem fora. Agora tem uns que enfrenta. Davi enfrentou um urso e defendeu também um leão. Então foi um jovem muito, digamos assim, muito responsável. Isto é muito importante porque a Deus lhe gusta a responsabilidade. Assim é? Sim, responsabilidade no lugar. Nós outros temos, porque Deus não dá a responsabilidade no lugar, em tudo. Responsabilidade no trabalho, não é assim? Então, porque Deus é lindo quando somos responsáveis em nosso trabalho, não somente para nós outros, mas também para que eles vejam, mira, esse muchacho chega no horário justo e tudo hace bem, é uma pessoa que está pronta a ser não somente o que tem que ser, mas hace mais do que tem que ser. Então, tudo isso é um testemunho e é responsabilidade. Nada pode trabalhar faltando, isso é irresponsabilidade. Então, se perde a pessoa, perde tudo. Mas Deus lhe gusta a responsabilidade. Alabado seja o Senhor. Temos também responsabilidade na casa do Senhor, na igreja. Muito mais todavia, por quê? Porque mientras nós outros trabalhando, ganhamos a plata aqui, ou então se em nosso lugar se passa, pero quando servimos ao Senhor na igreja, recebemos do Senhor a recompensa no cielo. Mi galardão está comigo para dar a cada um segundo seus hechos,
sua obra. Então, aí vemos que lá a igreja é lugar de muita responsabilidade. E por mais que nós assumamos a responsabilidade em la igreja, de Deus receberemos a recompensa, o amor, o carinho, glória a Deus. A gente pensando que a igreja, não, me vou à igreja quando quero, me vou à igreja se der tempo. Não, essa não é responsabilidade, porque estamos agradando ao Espírito Santo de Deus, e a recompensa é eterna, alabado seja o Senhor para sempre. Somos responsáveis em todo, somos responsabilidade nossa moral. Sim, é uma responsabilidade que temos de manter nossa moral. Por quê? Porque muitos não têm moral e querem que nós também hagamos o mesmo. Não, eu tenho a responsabilidade com minha moral. Alabado seja o Senhor. Então, Davi foi um jovem, um homem também, muito agraciado por ele, Senhor. Diz o texto acá, capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito descende do alto. Davi recebeu esta bendição de Deus, porque de Deus vêm todas as coisas boas. Então aí vemos, Davi recebeu amigos. Em Provérbios capítulo 18, versículo 24, disse que é bueno que tenhamos amigos, e é uma dádiva de Deus. Pode colocar aí, irmão? Provérbios 18, 24, disse que Davi recebeu um amigo chamado Irã, rei de Tiro. Este homem foi muito amigo de Davi, trajo toda a madeira para o palácio, trajo também os abani para selo, e foi uma pessoa que muito ajudou a Davi. Então foi um grande amigo. Isto, amigos, buenos amigos, é dado por Deus. Você reconhece os buenos amigos que tem? Porque muitas vezes nós outros não reconhecemos os bons amigos que temos. Então, não hacemos caso de ele. Não, há que realmente reconhecer os buenos amigos. Em la hora que se necessita. Buenos amigos não é aquele que muitas vezes está cheio. Não. Buenos amigos que na hora da necessidade está aí para ajudar, para socorrer. Isto é um bom amigo. Alabado seja o Senhor. Então, Davi teve um bom amigo chamado Irã. Disse Provérbios 18, 24: el hombre que tiene amigos deve ser amistoso, e é amigo mais unido que um irmão. Que lindo, não? Vamos repetir isso? É o homem que tem amigos deve ser amistoso, e é amigo mais unido que um irmão. Você tem este amigo? Então, ore por ele, zele por ele, procure sempre agradá-lo, porque o amigo é uma dádiva de Deus. Malos amigos não é de Deus, que te prejudica, que toma emprestado, que te mente e muitas outras coisas. Esse não é um bom amigo. Eu tinha lá em Recife, um amigo há 60 anos, 65 anos, sim. Não era crente, eu orava, 18 anos orando por ele, até que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Estive em sua casa, estava de vacações, estive em sua casa, e ali, na noite, disse: vamos acá um culto doméstico? Não, sim, vamos sim. Reunimos com os ticos e começamos a alabar. Eu tenho um corinto que dizia: não tenho plata, não tenho ouro, pero que tenho, isto te doi. Não tenho plata, não tenho ouro, pero que tenho, isto te doi. En el nombre de Jesus, levanta. 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 ¿Es lindo el corito? Sí. Entonces los chiquillos começaram a cantar e começaram a se alegrar. E depois disse a la abuela dele: mire, abuela, me vou domingo cantar aí na igreja, chiquito, me vou cantar aí na igreja, e eu puedo? Sim, vamos. Aí a abuela levou, e eu quero cantar, e ele, pastor, deu lá a oportunidade para o chico cantar, e disse: papá, venha comigo também, eu vou cantar aí na igreja. Venha, e chamou ele, padre, foi, ele padre foi. E começou a cantar, etc. E na hora de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, é o chamamento, não? Então ele aceitou Jesus depois de 18 anos de que orava por ele. Então aceitou Jesus Cristo como Salvador e se quedou firme, se quedou um crente enjoado, como é que é? Um crente muito fervoroso, muito lindo. Então aí depois se morreu, pero se morreu com ele Senhor.
Mas isso foi um bom amigo que Deus me deu, andávamos sempre juntos, na peleia, eu era flaquito, eu era mais forte, então, não, isso não há que bater, não. Ele que tomava lá frente. Então, de maneira que, se ter buenos amigos, és bueno. Ore por seu amigo, zele por ele, porque certamente se quedará uma bendição para você. Então, Davi, por la graça de Deus, porque Deus é aquele que tem buenas coisas de sujo. Então, também, para que Davi tivesse muitos filhos, lhe deu mulheres para isto, porque naquele tempo o rei tinha que ter muitos filhos. Então Deus lo hizo. Deus também vitória nas batalhas. Muitas vitórias Deus deu a Davi em las batalhas. Vamos ver em 1 Crônica, capítulo 14, versículo 9. 1 Crônica, versículo 14, versículo 9. Diz ali as batalhas que Deus deu a Davi. Então, irmão, quando Deus se agrada de nós outros, a melhor coisa é nós vencermos nossas batalhas. Porque nas batalhas que nós necessitamos da ajuda do Senhor. 1 Crônica, capítulo 14, versículo 9, aí está. Diz aí o texto: Los filisteus chegaram e se estenderam por el vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus e los entregarás em minhas manos? Jeová lhe respondeu: Sube, porque eu los entregarei em tus manos. Glória a Deus. E disse mais 11: Subieram, pois, a Baal Perazim, e agi los derrotou Davi. Dijo logo Davi: Deus abriu uma brecha entre mim e os inimigos, e por minha mano, como um torrente de água. Por isso chamou em nome de aquele lugar Baal Perazim. 12. Derraram ali seus deuses, e Davi dijo que los queimaram. 1 Crônica, capítulo 14. Volveram a los filisteus a estender-se por elevagem. Volveu a Davi a consultar a Deus. Mire, Davi estava sempre consultando a Deus. Por quê? Porque ele sempre vê nele bueno. Deus vê nele a resposta buena, vê nele a ajuda, tudo. Deus tem para nós outros. Por quê? Porque és bueno. Então, Davi não fazia nada sem consultar o Senhor. Será que nós outros temos esse costume? De quando fazer qualquer coisa, temos que consultar o Senhor. Senhor, és bueno que faça isso? Tu queres que lo haga? És bueno que nós outros temos esse costume de orar sempre. Nós outros, em nosso ímpeto, uma coisa, hace outra, e não se queda parando para saber se é Deus que quer ou não. Então, disse Deus, subas trasejos, se não rodeá-los, e ataca-los por frente, e las balsameiras, disse ele, versículo 16, quando algo venir, o estruindo por las copas de las balsameiras, sal a la batalha, porque Deus saldrá delante de ti, e herirá el ejército de los filisteus. És bueno lutar assim, irmão? És bueno estar lutando assim, sim, com a direção de Deus, com a ajuda de Deus, com o conselho do Senhor. Então, Deus deu grande bendição a Davi em suas batalhas. Alabado seja o Senhor para sempre. Davi obedecia sempre ao Senhor. E com isto, bem no versículo 17, irmão, versículo 17, veja o que sucedeu com Davi. Davi 17, versículo. E a fama de Davi se divulgou por todas aquelas terras. Jeová pôs em temor de Davi sobre todas as nações. Isso quer dizer, irmão, que Deus deu a Davi honra e fama e poder. Tudo por quê? Porque Davi confiava no Senhor. Tudo porque Deus é bueno. Nós outros temos esse Deus com nós outros. Quantos creem nisto? Temos esse Deus com nós outros. Então, se temos esse Deus com nós outros que é bueno, então vamos adelante. Não há que temer, não há se quedar aí triste. Não. Deus está com nós outros. Adelante de nós outros, poderoso para abarrotar o inimigo e nos abrir a porta que nós outros necessitamos. Creia neste Deus que é bueno. Alabado seja o Senhor para todos sempre. Glórias a Deus. Mas Davi, em tempo em que os reis saíam à guerra, Davi se quedou em casa. Todos os reis saíam à guerra. Pero Davi se quedou em casa.
À toa, não sei se disse à toa, né? Mas se quedou em casa. Que hizo ele? Mandou seu comandante Joabe para que pudesse. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1 a 3, Davi se quedou em sua casa. E disse ele que passeando no balcão de sua casa, estava agindo. Veja só que coisa triste. 2 Samuel, versículo 11. Vamos ver como disse aí o texto? Ele disse, 2 Samuel, versículo 11. Encontrado? Aconteceu no ano seguinte, em que el tempo de salir los reis a la guerra, que Davi enviou a Joabe, e com ele seu servo, e a todo Israel, e destruíram a los amonitas, e sitiaram Rabá, pero Davi se quedou em Jerusalém. Aí, se quedou em Jerusalém. Isso mesmo, versículo 2. Um dia, ao cair a tarde, se levantou Davi de seu leito. Mirá, então dormiu muito, não? Se levantou à tarde, dormiu muito este homem. Perigoso, não? Ensoterrado em la casa real. Quando viu desde el enterrado uma mulher que se estava banhando, la qual era muito hermosa. Aí é que está. Davi não foi à guerra. Davi derrou sua responsabilidade e se quedou em casa. Se quedou aí para já, para cá, sem hacer nada. Há um dito aí no mundo que mente vazia é estagiário del diabo. Não sei se disse em espanhol, né? Pero la mente vazia é estagiário del diabo. O diabo trabalha em la mente daquele que está vazio. Pero diz a Bíblia Sagrada que nós devemos nos llenar de sabedoria, devemos sempre servir ao Senhor. E diz lá em Filipenses 4:8, vou dizer, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, virtude e louvor, nisto ocupe vosso pensamento. 4:8 de Filipenses. Então diz a Bíblia que devemos ocupar nosso pensamento com tudo que é proveitoso para a nossa vida. Uma mente vazia, o diabo entra e hace uma desgraça em nossa vida, o que aconteceu com Davi. Então se estava aí com a mente vazia, então o diabo entrou, porque de Deus vem lo bueno, pero de diabo sempre vem el mal. De Deus sempre vem el bueno, pero de diabo sempre vem el mal. Será que há que repetir isso comigo? De Deus sempre vem lo bueno, e del diabo sempre vem lo malo. Se assim és, vamos dar lugar a quem? A Deus, que dele vem lo bueno. Então, irmãos, vemos aqui que Davi, ele realmente não se quedou ocupado nem responsável com suas coisas. E diz aquele texto de palavra do Senhor, que a mente vazia é estagiário del diabo. Então, diz aquela palavra, irmão, que ainda diz a palavra de Deus, que devemos pensar em las coisas que são de arriba, e não nas coisas que são de abaixo. Então, há muito que pensar nas coisas que são de arriba, não? Sim, há que pensar na venida de Jesus Cristo, há que pensar da recompensa de nosso trabalho, há que pensar na enseñança de nosso Senhor Jesus Cristo, há que pensar do amor de Deus para conosco. Se nós outros estamos aqui, irmão, é por causa do amor de Deus. Deus amou muito a cada um de nós outros, para que nós outros tivéssemos em sua casa, alabando o seu nome, em um lugar limpo, em um lugar bueno. Você sai de aqui contento, feliz, e ademais com mais saúde, com mais alegria, mais lleno de Deus. Mientras você estava no mundo, saía rebentado, né? Como diz no Brasil, de pinga, de tomar coisas, né, que não convém, álcool. Mas hoje não, hoje Deus nos amou e nos trajo a sua casa, para estar alabando e bendizendo a seu nome. Então, alabar o nome do Senhor, porque Ele é bueno e sua misericórdia dura para todo o sempre. Alabado seja o Senhor. Davi deixou sua responsabilidade, tomando, disse ele, né? Então, o irmão viu, a mulher estava aí, e disse a Bíblia que devemos ter cuidado. Vamos ver como disse no texto: um dia, ao cair da tarde, se levantou Davi a seu leito. Sim, versículo 3. Enviou Davi a perguntar por
por aquela mulher. Ele disse: aquela és Betsabé, filha de Eliã, mulher de Urias, eleteu. Mas viu o versículo anterior, versículo 2, irmão? Veja como diz aí. Um dia em que caí da tarde, se levantou Davi de seu leito e se passeava sobre o terrado e na casa real. Quando viu, aí está o grande perigo, aí está a coisa que mais se quedou feia. Quando viu, desde o terrado, uma mulher. Todos nós outros temos olhos para ver. Uma coisa é você ver e outra coisa é você atentar, mirar, fijar os olhos. Disse Jesus Cristo em sua palavra, disse que quando alguém mira a uma mulher com cobiça, já há praticado o pecado com ela. Então, é o grande perigo. Você pode ver, mas não há que fijar os olhos. Sim, deixar para já, porque sabe que é uma coisa mala, vem dele inimigo, porque ele aquela oportunidade, primeiro, ele deu lugar ao inimigo, por quê? Dormiu essa tarde, se quedou aí, disse à toa, então o diabo entrou. Ele procura oportunidade, o diabo é oportunista. Uma brecha que você dá, ele entra, e aí Davi deu uma brecha, então entrou e mostrou a ele aquela mulher que estava se banhando. Então ele fixou os olhos, podia muito bem ver, disse: mira, que dava os olhos para o outro lado, pero não se quedou mirando, e aí entrou em seu coração. Aí uma palavra de Tiago, que disse uma coisa que diz esse estaca, se eu coloquei aqui, viu? Muito, muito interessante com respeito a isso. Tiago disse assim, e me vê qual é o texto, Tiago capítulo 1, vamos dar um pulito lá em Santiago, Santiago capítulo 1, disse ele, capítulo 1 de Santiago, é isso aí, capítulo 1, por favor, irmão. Disse assim a palavra do Senhor nosso Deus: versículo 12: bem-aventurado é o varão que suporta a tentação, porque quando haja resistido a prova, receberá a corona de vida, versículo 12, que Deus ha prometido a los que Ele ama. Bem-aventurado é o varão que suporta a tentação. Então, aí está, irmão, a coisa mais importante acá. Não temos que estar cedendo ao pecado. Não. Se viu algo que não serve, algo que é imoral, então temos a liberdade e temos o poder de sacar os olhos para o outro lado. Agora, se você queda firrando, então a coisa se queda feia. Foi o que aconteceu com Davi. Aconteceu isso com Davi. E com isto aí, irmão, foi muito feio e foi muito prejudicial a Davi. Tá? Devemos ficar os olhos em tudo que é bueno da parte do Senhor, porque Deus é dado tudo de bueno, pero tudo de malo é dado por el diabo. Santiago mostra claramente a atração do pecado. Vamos ver agora o versículo 14, que disse mais, versículo 13 e 14, quando alguns é tentado, não diga que é tentado por parte de Deus, porque Deus não pode ser tentado por el mal, nem atenta a nadie, sino que cada um é tentado quando de sua própria concupiscência, e atraído e seduzido. Versículo 15, então a concupiscência, depois de bem concebido, dá luz ao pecado, e ele pecado sendo consumado, dá luz a la muerte. Então foi o que sucedeu com Davi. Tinha um reino? Tinha saúde? Tinha felicidade? Tinha paz? Tinha tudo, pero quando abriu brecha para o inimigo, perdeu todo. A nene que teve a mulher, morreu. Depois Davi perdeu seu reinado, porque seu próprio filho se quedou contra ele.
se quedou contra ele. E com isso aí, Davi foi derrotado. Isto é uma ensinança para nós outros, que somos chamados por ele Senhor, fomos santificados por ele Senhor, porque não vivimos mais nele pecado. Hoje temos vida e vida abundante. Hoje temos a graça de Deus em nossa vida, temos o poder de Deus em nossa vida. Assim sendo, irmão, temos que ter cuidado com nossa vida, porque tudo que está escrito para nossa enseñança, para que tenhamos uma vida obediente ao Senhor, uma vida cheia da graça do Senhor. Então, com isso, irmão, temos que ter muito cuidado. Davi recebeu de Deus a sua misericórdia. Por quê? Por causa do grande perdão de Deus. Com isso, Davi escreveu o Salmo 51. Em Salmo 51, ali está a declaração de Davi, seu arrependimento por ele pecado. Está aí, muchachito? 51. Salmo, vamos ver como disse, ele vai com ele. Veja aí como se arrependeu Davi e o que falou Davi. 51. Não ha conseguido? Me vou ali cá. Aí está, Davi em seu arrependimento, Davi com seu coração herido, Davi muito malo estava delante do Senhor, delante de todos, e descia Davi em sua oração: tem piedade de mim, Deus, conforme tu misericórdia, conforme a multitude de tus piedades, bora mis rebeliões, estava dizendo Davi. Versículo 2: lava-me mais e mais de minha maldade e limpa-me de meu pecado. Outro 3: porque eu reconozco mis rebeliões. Aí está uma coisa muito importante, reconhecer sua falta, reconhecer seu pecado. Muitas vezes pratica esse pecado, não tem nada a ver, não tem importância. Sim, tem muito a ver, porque o pecado é a mancha em nossa alma, e temos que ser purificado. São Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 11, disse que nós outros somos uma novia, que tem que estar com seu vestido limpo, lindo, blanquito. Alguma mancha, então já se não pode mais vestir. Então é necessário que nós reconhecemos nossa falta diante do Senhor. Bueno, reconozco, e que deu a ser? Que hago? Aí que pedir perdão ao Senhor, adelante dele, principalmente quando participar da Santa Cena. Então hay que chegar delante do Senhor, pedir perdão ao Senhor, e certamente Deus é misericordioso. Disse São João capítulo 1, versículo 7, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Então só chegar delante do Senhor e pedir perdão, que recebe o perdão do Senhor. Aí está: conosco minhas rebeliões, e meu pecado está sempre, aonde, irmão? Onde está o pecado de Davi? Sempre delante de mim. Nosso pecado sempre está delante de nós outros. Uma coisa, mira, que eu não puedo. Mira, meu Deus, tem misericórdia. Então, há que pedir perdão para que sejamos limpos de nosso pecado. Versículo 4: contra ti solo é pecado. Muitas vezes pensando, pequei contra fulano, somente com ele. Não, pecou contra Deus. Quando aquele muchachito que saiu da casa de seu padre e se foi viver no mundo, disse que quando caiu em si, perdeu a riqueza que tinha, perdeu todo, estava lá entre os cerdos e disse: é pecado contra Deus e contra meu padre. Então ele reconheceu seu pecado. Reconozca seu pecado e apresenta a Deus, não se quer ir juntando os pecados. Bueno, me vou juntando os pecaditos, no final do ano, então eu pido perdão de todo. Não, qualquer cosita, Senhor, me perdone, Senhor, me ajude, Senhor, dê-me tua graça, dê-me força, porque fazendo isto, sempre estarás limpo, sempre estará pronto para quê? Para ser arrebatado e ser levado por ele, Senhor. Mesmo se queda juntando o pecado, se queda pesado, Cristo vem, busca a sua igreja e você fica. Então, se queremos nós outros viver uma vida pura, uma vida limpa, não devemos acumular
pecado em nosso coração, nem tampouco em nossa mente. Alabado seja o Senhor. Reconhecido. Aí disse: contra ti solo é pecado, hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconhecido justo e tu palavra, e tendido puro em tu juízo. 5. Em maldade é formado, e em pecado me concebeu minha madre. Há muitos que dizem: mire, eu sou mesmo pecador, então tenho que pecar. Eu sou jovem, não tenho que pecar. Não, nós outros não temos esse pensamento. Nosso pensamento é que Deus quer que nós sejamos santos, irrepreensível, agradável a Ele. Davi perdeu muito, Davi se quedou abaixo. Por quê? Por causa de seu pecado. Isto é um exemplo para nós outros. Teremos que sempre estar delante dele, Senhor, pedindo perdão, andando em sua presença, não deixando aquele pecado venha llenar nossos olhos, nem tampouco nosso coração. Acá está ele, Senhor, hablando a seu coração por intermédio de sua palavra. Aproveite a palavra, receba a palavra, viva uma nova vida com Cristo, viva lleno do Espírito Santo, porque fazendo isso, certamente estarás agradável ao Senhor, tu Deus. Que Deus nos bendiga grandemente, em nome de Jesus Cristo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Amém. Empezó la palabra hablando que todo don perfecto, todo lo lindo que hay, Dios nos da. Usted puede reconocer lo que Dios te ha dado, puede reconocer. Te voy a dar unos 2 minutitos, a ver si reconoces cómo eras cuando tenías 10 años de edad. ¿Dónde vivías? Lo que tenías. Con 20 años, ¿cómo fue tu vida? Lo que Dios ha hecho por ti. Con los 30, ¿cómo estabas? Con los 30 años. ¿Puedes recordarse ahora lo que Dios ha dado, lo que Dios ha hecho, dónde estabas, dónde has cambiado? Con los 40, los que ya llegaron ahí. Con los 40, puedes pensar, o de los 30 hasta hoy, lo que Dios ha hecho por ti, puedes reconocer. Reconozca lo que Dios ha hecho por tu vida. A los 50, mira lo que Dios ha hecho por tu vida. A los 50, a los 60, ¿cómo estás? A los 60, y algo diferente de cuando tenías 10, 20. A los 70, ¿ah? A los 80 creo que nadie aquí llegó todavía. Pero puedes reconocer lo que Dios ha hecho por tu vida. Puedes recordar también, porque ahí habla que en pecado fui generado, fui hecho. Y el pecado, ¿cuántas veces nos ha sacado de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces los pecados nos han alejado de Dios? Pero hoy es día de hacer 2 cosas. Reconocer lo bueno que Dios ha hecho por ti y pedir perdón por los pecados que hicimos y no hacerlos más. Y pedir: Señor, hágame fuerte para que pueda vencer las tentaciones, vencer el pecado y ser un vencedor en ese mundo. Amén. Me gustaría de orar por ti. Si puedes, por favor, ponerse parado. La oración doble. Agradecerle a Dios por lo bueno que te ha hecho y pedirle: Señor, dame fuerza, perdóname, dame fuerza para seguir caminando en victoria. Señor, te alabamos, te agradecemos, Señor, porque todo lo bueno viene de ti y reconocemos ahora, Señor, lo que has hecho de bueno por nosotros. Gracias, gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por habernos traído a ese país. Gracias por haber salvado nuestras almas. Gracias por darnos Jesús para perdonar nuestros pecados, pagar por nuestros pecados. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por el trabajo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Venimos esta mañana, Señor, a alabar a ti, glorificar a ti, agradecerte, reconocer que todo lo bueno viene de ti y te lo agradecemos, Señor. Te pedimos también, Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor, límpianos, Señor. Padre Santo, ayúdanos a vencer las tentaciones,
Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a vencer a nosotros mismos y que podamos estar en el centro de tu voluntad, te agradando en todo lo que hacemos. Ayúdanos, bendícenos, Señor, que podamos, Señor, que podamos estar en el centro de tu voluntad y que a través de nosotros tu nombre sea glorificado y alabado cada día más y más. Te pido, Señor, una semana de bendición, de gracia, una semana llena de tu misericordia por nosotros. Ayúdanos, bendícenos, prospéranos, danos salud y que podamos, Señor, a cada día hablar de ti a las personas, que podamos compartir tu amor, tu gracia a nuestros amigos, vecinos, a las personas que están a nuestro alrededor, que podamos, Señor, ser ganadores de almas. Ayúdanos, bendícenos, prospéranos y que tu gloria pueda ser brillada, que puedan brillar tu gloria a través de nuestras vidas. Es lo que te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y por siempre. Todos digan, amén. Que Dios les bendiga mucho. Hasta el martes, si Dios quiera. Un abrazo. Sí, mi hermana.